Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no seu canal do YouTube. E hoje o nosso convidado, eu vou chamar o convidado daquela maneira que ele costuma fazer muito nos programas dele, o inenarrável, o interplanetário. Chega junto, Marcelo Tais. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Valmir. Eu que agradeço, eu me sinto muito bem na pele de extraterrestre. Maravilha. Marcelo está lançando o livro Hackeando Sua Carreira, como ser relevante no mundo em constante transformação. Já estou fazendo aqui a publi antes da hora, ó, Marcelo, mostrando aqui excelente. Deixa eu fazer com você também. Lindão, pela editora Planeta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi a técnica mexerica que você utilizou para poder fazer o livro. Explica para a gente o que foi essa técnica. Mexerica é um conceito de que toda narrativa, principalmente audiovisual, né, ela é separada em gomos. E você cria a ilusão em quem está assistindo de que é a mesma fruta, né? Então, assim, na hora que você vai fazer um filme, na hora que você vai fazer um programa de TV e até um livro, você cria uma série de pontos que você conecta e que dão a ilusão de que é a mesma coisa, e é mesmo, de uma certa maneira, mas você teve que pensar um a um, e foi assim que eu juntei os capítulos desse livro, como se fossem os gomos de uma mexerica. Maravilha. Marcelo, se você me permite, eu vou chamar aqui alguns trechos do livro para a gente poder pensar junto e você apresentar um pouquinho do que é o conteúdo dessa obra para a gente. Eu acho que logo lá no início você fala sobre o fenômeno da contaminação por vírus, que seria semelhante ao espalhamento de informações pela internet, que acho que é muito do que a gente vive hoje, né? Dessa era das fake news, em que ninguém checa mais nada, todo mundo sai reproduzindo coisas que ouve falar ou vê no próprio YouTube ou nas redes sociais de uma maneira geral e sai espalhando e, de repente, aquilo tudo contamina diversas cabeças que deveriam ser cabeças pensantes e passam a reproduzir aquilo ali de forma muito, inclusive, criminosa. Né? Queria que você me falasse um pouquinho disso, você como comunicador, como é que você vê essa era das fake news? Então, Valmir, aí eu acrescentei um conceito que eu trago da engenharia, que eu sou um comunicador engenheiro, formado, inclusive, né? Que é o conceito do exponencial. Então, da mesma forma como um vírus numa pandemia se espalha de uma maneira que no início ninguém percebe, né? Exponencial significa que é um expoente. Então, se você tem, por exemplo, um expoente que dobra a cada vez que ele aparece, né? De 2 vai para 4, de 4 para 8, de 8, 16, 32, tarará, é um crescimento que no início parece lento e de repente fica descontrolado. É assim que a gente viu acontecer na pandemia, né? Dezenas, centenas de pessoas, de repente milhões. E a mentira é a mesma coisa, né? É uma coisa que surge, a mentira ou a desinformação, né? São dois conceitos bem parecidos, mas têm diferenças, né? Ela se espalha no início de uma maneira que aparentemente é inofensiva, mas ela pode atingir muita gente e provocar grandes estragos, inclusive em democracias, a gente sabe disso. Muito, bastante. Você já foi alvo de algum tipo de fake news, Marcelo? Já. Já fui várias vezes, né? E eu creio que todo mundo foi, né, Valmir? Não adianta ficarmos nos vitimizando, né? Porque muitas vezes é uma coisa que aparentemente é inofensiva, né? E que você fala, isso daí não vai virar nada. Então, neste livro, por exemplo, eu resolvi esmiuçar como exemplo, tá? Não como perseguindo alguém que produziu esse tipo de desinformação, uma tese de que eu seria um espião norte-americano, né? Isso surgiu aí de uma maneira, como surgem, né? Exponencialmente, começa muito devagarzinho. Surgiu de um comentário que o jornalista e advogado Glenn Greenwald colocou na rede de um jeito que é curioso, né? Ele falou assim, interessante, né? Eu tinha sido citado num e-mail trocado pela equipe da Hillary Clinton, né? E esse interessante e uma
suspeita que ele colocou, na maneira como ele contextualizou aquela informação, muitos jornalistas compraram isso como um fato, né? E aí, muitos sites jornalísticos, até hoje, Valmir, até hoje, está escrito lá que eu sou um espião norte-americano, e até de alguns jornalistas que eu respeito bastante, como o Luiz Nassif, que fala que eu tomei um café com a Hillary Clinton, onde eu teria sido seduzido por essa ideia de ser um representante dos interesses do tio Sam aqui no Brasil, entendeu? Isso está até hoje. Se você der um Google aí, Marcelo Taz, espião norte-americano, você vai encontrar. O que era isso? Isso era um fato, né, que eu tinha sido citado num e-mail, que sofreu essa ligeira distorção. É uma distorção muito sutil, né? Muito sutil. Olha, o Taz foi citado por um cara que é a favor da desinformação no governo Obama. Foi um pouco isso que o Glenn sugeriu, assim. E aí contaminou muita gente, como acontece nas pandemias. Que loucura, né, cara? Como é que se cria ficção em cima de um fato e a partir dali você perde o domínio sobre aquela narrativa, né? Eu acho que isso talvez seja o grande sintoma desse empoderamento de conteúdo que as pessoas passaram a ter nas redes sociais e a falta de responsabilidade também, né? O pior disso é que você gasta muito tempo explicando, né? Eu, por exemplo, gastei um tempão para juntar todos os pontos, inclusive factuais deste tweet, inclusive tive a paciência de pegar que horas foi publicado o tweet, que horas que os jornalistas brasileiros começaram a colocar essas manchetes aqui, sabe? Então, mostrando exatamente o caminho da contaminação. Demora muito tempo, é chato, né, ficar falando desse assunto, mas eu creio que cada um de nós tem que lutar para não ser contaminado, né? O que importa, eu acho, que a verdadeira informação seja debatida, né? Não é nem que cada um seja o dono da verdadeira informação, mas que ela seja debatida e checada e averiguada de uma maneira transparente. Maravilha. Bom, voltando aqui aos gomos da tangerina que você apresenta aqui para os seus leitores no novo livro, tem um outro trecho que eu acho muito curioso, porque o livro todo é como se fossem dicas, mas sem parecer dicas jogadas de um coaching de carreira, né? Acho eu que não era a sua intenção ao escrever a obra. Eu tentei fugir disso. É uma tentação que eu tentei fugir. É uma tentação de todos nós, mas enfim, você diz em um momento que fala o seguinte, que eu acho que é uma coisa muito curiosa, que também é o que todos nós devemos perseguir em algum momento. Qualquer que seja a história que você quer contar, o novo modelo de comunicação requer a habilidade fundamental de ouvir os ex-caladinhos, adorei esse termo, os ex-caladinhos das mídias tradicionais, das mídias antigas, né? A TV, o rádio, jornal, revista e tal. Eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, a rede social também deu voz a determinados grupos que estavam invisibilizados ou marginalizados, enfim, aquém de toda essa discussão, desse empoderamento que a mídia permite. E hoje não é impossível você fazer qualquer coisa dentro da área de comunicação sem ouvir esses grupos, né, Thais? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ouvir não é mais opcional, né? Podemos falar assim. Antes, eu falo isso, inclusive, fazendo uma autocrítica, né? O meu veículo original, a televisão, talvez seja o mais surdo de todos, né? Porque está na origem, inclusive, das próprias primeiras emissoras de televisão, tinha esse nome, né? Emissora. Então, a BBC é British Broadcast System, né? Emissoras que transmitem uma informação, ela só transmite, ela não recebe nada de volta, né? A CBS também, Columbia Broadcast System, enfim, se você pegar qualquer emissora de televisão lá quando ela nasceu, ela tinha esse conceito de apenas emitir, né? E algumas emissoras, inclusive, continuam se chamando emissoras. É um erro tremendo, porque hoje todo mundo é emissor, né? O telespectador, ele é um cara que está emitindo o tempo todo. Então, ouvir é uma das virtudes que temos que perseguir hoje, né? Quem quer trabalhar não só com comunicação, mas em qualquer área, de qualquer carreira, né? É muito importante você ser capaz de ouvir a equipe, de você para fazer o que importa, né? Você criar colaboração, você aperfeiçoar o que você faz ouvindo quem você atende.
antigamente tinha desculpa para não ouvir, né? As cartas que chegavam até a televisão eram muito raras, e quem mandava essas cartas não sabiam do poder, do estrago que poderia fazer uma carta. Eu vivi isso muitas vezes, de estar dentro de uma emissora e ser chamado para uma reunião porque chegou uma carta, mas o cara que mandou a carta não tinha ideia do tamanho da importância de algumas emissoras mais conscientes que ouviam esse telespectador. Hoje não, né, Valmir? Nós estamos aqui conversando, o pessoal já está comentando aí embaixo, ou mesmo na revista, ou nos jornais, enfim, na própria televisão, e principalmente nas mídias nativas digitais, né? Se você está num streaming, se você está no TikTok, no Reddit, você está em qualquer outra plataforma, você está o tempo todo, na verdade, conversando. Mesmo que você não queira ouvir, você tem que saber que você está num fluxo que vai e volta. Perfeito, Marcelo. Marcelo, você acredita que tem muito mais gente hoje falando e pouca gente ouvindo? Não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, sabe? Infelizmente, e isso é uma perda de tempo danada de quem quer, enfim, contar uma história, né? Para contar uma história, você tem que praticar o ouvir mesmo, porque ninguém gosta de quem fica só falando, né? É muito importante você, enquanto tem alguém falando, você não ficar ocupado com os barulhos da sua cabeça, ou com a próxima pergunta, ou sei lá, com alguma aflição que você tem em relação à mensagem que você está construindo. É muito importante ouvir. Agora, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Nós estamos falando de uma prática aí que exige muito trabalho, muita dedicação, e eu compartilho aí no livro algumas técnicas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Maravilha. E você usa justamente essa dica que a gente citou agora há pouco para poder ouvir essas outras pessoas como sendo regra básica hoje dessa comunicação atual, para poder introduzir uma coisa muito interessante que foi a experiência com o CQC, né? Você chega a citar, inclusive, no livro que o CQC foi provavelmente o primeiro programa nativo digital no mundo. Quer dizer, abre justamente essa possibilidade de escuta, de entender o que o telespectador está querendo, inclusive, ver na televisão, né? Naquele momento, Marcelo, que estava sendo realizado o CQC nos primeiros anos, você já tinha essa noção ou não? Isso veio depois? Eu não tinha, e é bom dizer, não é que a gente éramos gênios especializados nesse tipo de comunicação, é uma convergência, né? O CQC foi, no Brasil, foi implantado em 2008, o Twitter é de 2007, e o Brasil já estava muito ligado, principalmente no Orkut. Lembra do Orkut, Valmir? Já existiam muitas comunidades, você lembra? Então, lá no Orkut, por exemplo, eu estava muito interessado já com aquele fenômeno, né? O Brasil e a Índia eram os países que tinham mais gente no Orkut, que era uma plataforma que, inclusive, não teve nenhuma relevância nos Estados Unidos, mas foi criada por um funcionário do Google, e eu já estava muito ligado no Orkut, porque tinha muitas comunidades, eu tinha medo do professor Tibúrcio, né? E é um personagem que eu tenho muito carinho e quis entender por que, enfim, ele despertou esse tipo de sentimento nas crianças, né? Que é o medo, que, aliás, é um tema que está muito presente no livro. E eu gosto muito de investigar o medo, por que a gente tem medo das coisas e o quanto que isso pode prejudicar a carreira. Mas, enfim, eu estava muito ligado já nas redes antes do CQC, e quando eu sou convidado para ajudar na implantação, eu comecei a usar bastante o Twitter para conversar mesmo, antes do programa entrar no ar. E as pessoas que vieram juntos, os meninos principalmente, os comediantes, né, incríveis que foram reunidos ali, todo mundo era nativo digital. Então estava todo mundo já nas redes, no Twitter e tal, e nós usamos muito dessa ferramenta na implantação do projeto no Brasil, e tanto que depois que deu muito certo, né, no primeiro ano já teve uma grande aceitação, mas sobretudo no segundo ano do programa, a gente atingiu ali um engajamento que despertou o interesse, inclusive, dos argentinos que haviam criado esse formato, e aí eu fui chamado em Buenos Aires para tentar explicar o que estava acontecendo no Brasil, que passou em Brasil, né? E aí eu
eu falei isso para eles, eu falei internet, falei, é uma palavra só e tal. E esses caras que são gênios, são dois gênios, Mário Pergolini e Diego Goebel, principalmente o Goebel, que era quem estava encarregado dessa implantação aqui no Brasil, que é um grande profissional de audiovisual, ficou assim, pô, Marcelo, esse negócio de internet, ele falou, não há business plan para a internet, você entendeu? Eu falei, pergunta para os bancos brasileiros, né? Se já não há business plan. Enfim, a internet para mim foi a chave do engajamento e até, eu diria, da criatividade do CQC de responder, né? De aperfeiçoar o formato junto com a audiência. A gente aprendeu a ouvir lá e eu tenho um capítulo inteiro do livro que eu explico como que a gente fazia isso. Maravilha, é isso. Ô, Marcelo, eu acho que você já respondeu algumas vezes, inclusive algumas outras entrevistas, sobre às vezes, essa culpa que às vezes o CQC leva de ter dado popularidade, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Volta e meia alguém pergunta sobre essa questão. Hoje, o CQC, se você fosse fazer uma volta ao tempo, teria dado espaço e visibilidade ao Bolsonaro da maneira que vocês deram naquela época? Repetiria tudo de novo? Sem dúvida nenhuma. Para mim, o CQC, eu não tenho nenhum arrependimento do CQC, apesar de muitos erros que foram cometidos, tá? Mas o CQC, assim como qualquer plataforma, ele é um alto-falante, né? E naquela época, Bolsonaro era um baixo clero, né? Ele era um representante desse baixo clero, que era invisível na mídia, né? E o CQC é um programa que começou a dialogar principalmente com o público jovem que não acompanhava a política. Então, o baixo clero, a revelação da existência do baixo clero, que eu creio que o CQC contribuiu muito para isso, é muito positiva para a política brasileira. O que adianta esconder, né, verdadeiros trastes, na minha opinião? Esse baixo clero tem muita gente que está ali, como o Bolsonaro, que estava ali 30 anos parasitando o sistema democrático, estava ali, enfim, fazendo seus acordos, cuidando da vida dos filhos, das amantes, né? A gente sabe como é que funciona, né? E eles não apareciam, ninguém sabia que eles existiam. Então, o CQC ajudou a trazer isso à tona, e não só o Bolsonaro, assim, o CQC, eu lembro de uma matéria, por exemplo, que a gente mostrou que era possível colocar cachaça na cesta básica, conseguindo assinatura de deputado. Assim, para mim é uma matéria. Ops, olha aí, ó. Fui falar da câmera, ela caiu. Cachaça. Ai, a cachaça deu um tombo. Aliás, nesse livro eu falo muito de tombo também, viu, Valmir? Que é importante também para qualquer tipo de ascensão em Eu carreira, não o tenho tombo faz dúvida. parte, né? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, porque ela saiu do tripé, mas a gente vai arrumar. Olha aqui. Deixa eu ver. Alô, alô, revista Veja, estamos reconectando. Olha aí. Não tá bom ainda. Acho que talvez um pouquinho mais para cima. Enquanto isso, você vai ajeitando, ó, eu estou mostrando o livro. Beleza. Pronto, tá aí. Tá aqui, eu estou fazendo merchan enquanto você ajeita a câmera. Vamos lá, você estava falando sobre essa questão do tombo. Achei interessante você citar essa questão do tombo, porque o tombo faz parte, né? Qualquer pessoa em ascensão ou querendo chegar lá no topo vai levar muita porrada, inclusive, também ao longo da vida, né? Mas a gente não gosta de falar de tombo. É isso que, para mim, foi muito árduo, viu, Valmir? Eu estou aqui rindo com você, mas esse livro me causou muitas dores, assim, foi muito dolorido escrever, né? E levou muito tempo. Eu fiquei 2 anos por baixo, assim, para poder, assim, conseguir vasculhar conteúdos que eu estava escondendo, vamos chamar assim, e escondendo de mim mesmo, né? Não escondendo para ninguém, mas os tombos, né? Toda vez que você erra, isso muita gente fala hoje aí em palestra, né? Você aprende com os tombos, mas vai falar deles, vai mergulhar neles, né? É muito difícil. Então, eu procurei aí nesse livro entregar mesmo, sabe? Assim, aspectos dos trabalhos que as pessoas conhecem, né?
dos meus personagens, por exemplo, né, que não estão ainda visíveis, né? E na maioria das vezes eu estou entregando erros absolutos, tombos, tentativas que era para ser uma coisa e viraram outra, né? A carreira da gente é assim, né? A carreira da gente é cheia de totais encruzilhadas, né? Encruzilhadas muito absurdas, assim. E muita gente que vê as figuras públicas assim acha que é tudo explicadinho e tal. Nesse livro, não. Eu fui lá, fiz uma anatomia mesmo, de muitos cadáveres, de muitas coisas que tiveram que morrer para nascerem outras, e de muitas podas também. Esse é um livro que eu estou exercendo muito a minha origem caipira, ligada à natureza, à roça mesmo, daquela região ali de Ribeirão Preto. Eu fui criado em fazenda e tal, então eu procurei trazer alguns conceitos também, que esses tombos têm muito a ver com poda, tem muito a ver com você ter paciência para perceber que tem muitos processos, que essas voltas e quedas são necessárias para você aperfeiçoar a carreira. Marcelo, como é que você lida com seus tombos? É na base de remédio, terapia, depressão profunda ou cerveja? Eu já lidei de todas essas formas que você citou, mas recentemente eu descobri muito mesmo uma coisa chamada remo. Eu comecei a praticar remo, remo clássico, tá? Na Raia Olímpica, na USP, que é onde eu estudei. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer esporte que você vá praticar, eu estou citando o remo, poderia citar outros, né? Eu já pratiquei muito Hatha Yoga, eu já pratiquei Tai Chi Chuan, mas você pode também, quem tem os calcanhares em dia, que eu não tenho, pode praticar futebol, essas coisas todas. Mas quando você pratica um esporte, por exemplo, você vai no limite da sua flexibilidade. Você tem que descobrir qual é o limite que você chega para você não se quebrar inteiro, como eu já me quebrei algumas vezes. Aliás, não, eu fraturei já os dois calcanhos, né? Num pulo, num salto mal calculado, num tombo que realmente. E foi bem no meio da minha carreira, quando eu tinha 30 anos. Então, essa história, inclusive, está bem destrinchada lá, mas é muita dor, né? Quando você fratura os dois calcanhos, é muita dor, são cirurgias, todo um reaprendizado para voltar a andar, por exemplo. Levei quase 1 ano e meio para voltar a andar. Então, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Quando você leva 1 ano e meio para voltar a caminhar, mais ou menos, você começa a olhar as pessoas andando na rua, você fala, cara, como elas são sortudas de poder caminhar sem dor, né? Poder correr, né? Olha que coisa sofisticada e tal. Então, os tombos têm a ver com isso, assim, de você tomar consciência do tempo. É essa coisa tão abstrata, tão difícil de cada um de nós conseguir tocar, que é a passagem do tempo, sabe? E esse livro, assim, uma das satisfações que eu tô com ele é que eu realmente, eu creio, consegui abrir um pouco um olhar para um arco de tempo que eu nunca tive tempo de olhar, sabe? Que é por conta do trabalho. A gente vive imerso em resolver esses incêndios diários que a gente tem ao longo da carreira. Nesse livro, eu resolvi tirar 2 anos para olhar esse arco e tirar dele algum aprendizado que eu estou agora compartilhando aí com a turminha, com a galera. Maravilhoso. Você falando de tombo, lembrei do Neymar. Eu falei assim, esse livro serve até para Neymar. Olha como é que é abrangente o público-alvo do livro. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho muito amor por fisioterapeutas. E pratico fisioterapia. Esse tombo que eu tive foi. Eu tinha 30 anos, eu estou com 64. Então, há 34 anos, eu sou um praticante de vários tipos de fisioterapia. RPG é a mais duradoura delas, tá? E a minha instrutora de RPG, a Val Canhestro, uma excelente fisioterapeuta, eu dei esse livro para ela porque ela tem filhos jovens, né?
com idades que, para mim, tem a ver com o livro. Aí eu falei, ô Val, dá uma olhadinha aí. Eu enchi muita paciência dela para entender uma série de plasticidades que eu falo no livro. Eu falo de preparação do corpo para o teatro, por exemplo, que é onde eu tive a honra de ficar durante um bom tempo com Antunes Filho, que também está contada essa história aí. Mas, enfim, eu dei para a Val para ela testar com os filhos dela. Ela ficou com o livro um tempo, voltou e falou assim, ô Marcelo, esse livro não é para os meus filhos, não é para mim. Esse livro é para quem já se estabeleceu na carreira e também pode atualizar a carreira. Eu fiquei muito feliz com esse feedback dela. Maravilhoso. O livro é todo dividido em algumas frases, em páginas em preto, que eu acho que são frases, inclusive, que são provocações, né? Para que se tenha essa vontade de continuar lendo na sequência. Uma delas me chamou muita atenção, Marcelo, queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, que você diz o seguinte: na escassez, somos obrigados a encontrar a essência, a ampliar os limites da criatividade. Quer dizer, é na base do sufoco que a gente consegue buscar aquela faísca para sair exatamente do lugar comum, do óbvio? É isso que você quis dizer? Olha, não precisa ser do sufoco, né? Mas a escassez, você praticar o olhar para a escassez, é uma coisa que eu aprendi com Antunes Filho. Então, quem aqui teve a sorte de assistir Macunaíma, por exemplo, que é um clássico do teatro na montagem do Antunes, vai se lembrar que o figurino era de jornais, né? O cenário também era feito de jornais. Então, é uma técnica do Antunes de reduzir os recursos, mesmo quando tem. O Antunes sempre foi um artista que foi acolhido pelo Sesc, né? A gente sabe disso durante décadas e tal, mas ele reduzia os recursos intencionalmente para estimular a criatividade. Então, aí também está compartilhado muito essa experiência, assim, de quando você reduz as possibilidades, você é obrigado a ir para a essência da história que você quer contar. Isso vale muito para a era que nós estamos vivendo agora, especialmente com a inteligência artificial generativa, né? Onde você consegue criar qualquer cenário. Aparentemente, você pode criar um filme com milhares de efeitos especiais e tudo mais. Isso, às vezes, pode deixar você perdido, né? No meio de um monte de opções que você tem e esquecer do principal, a história que você tem para contar. Se as firulas que você vai encontrando com excesso de recurso, e não estou falando de recurso financeiro, mas recurso, né? Tecnológico, recurso, sei lá, de maquiagem, recurso de penteado, enfim, qualquer tipo de recurso da imagem, né? Hoje muita gente se preocupa demais, inclusive, com a questão da sua autoimagem, o que é bom, mas também quando isso ultrapassa uma barreira, você corre o risco de perder o fio da meada da história, que é o mais importante, né, que tem para contar. E corre o risco de partir para a era dos exageros, né? De que tudo é muito over, tudo tem que ser dito. Essa coisa que você falou agora há pouco me lembrou essa necessidade que a gente tem dentro da internet de ter opinião para tudo o tempo todo, né? Todo mundo virou não só produtor de conteúdo, mas comentarista, desde guerra de Israel na Ucrânia, como também a venda de chocolate agora na Páscoa. Quer dizer, você passa a ser um especialista em generalidades, né? Todo mundo fala com propriedade, inclusive, trazendo dados zero de checagem nem nada. Isso te incomoda como comunicador por toda a estrada que você tem, Marcelo? Quando você vê para onde está indo tudo isso? Sempre me incomodou, Valmir, sempre me incomodou. E eu até brincava, sempre brinquei com os meus colegas, especialmente os colegas jornalistas, né? Eu tive a felicidade de trabalhar em vários veículos, né? De comunicação, jornais, revistas e tudo mais, na televisão. Até hoje estou lá comentando o Jornal da Cultura. Eu gosto muito de brincar, sempre gostei muito de brincar com os meus colegas jornalistas, que dar a informação em primeiro lugar nem sempre é o mais importante, né? Hoje na internet ainda tem isso. O cara é especialista e ele quer ser o primeiro a comentar a morte de alguém, ou um acidente, ou uma nova vacina, ou, sei lá, um novo software. O cara quer ser o primeiro, mesmo que ele não saiba nada. E aí, enfim, o meu mantra é o seguinte: o importante não é dar primeiro, mas é dar gostoso, né? Você tem que se preocupar em oferecer o que você tem para contar
Gostoso significa de uma forma que as pessoas consigam entender o que você está falando, né? E consigam, sobretudo, dialogar com você, né? Consigam, sobretudo, enfim, absorver aquilo que você falou, te contestar, né? Te provocar de volta, né? Que é uma coisa que sempre você sabe disso, né? Eu nasci com esse vírus, né? Eu sempre, a minha origem com o Ernesto Varela, que era um repórter ficcional, sempre foi provocar perguntas simples, mas difíceis de responder, mas para iniciar uma busca, né, de um entendimento que nem sempre aquele é a primeira resposta, mas de ir tentando descobrir coisas que ainda não foram perguntadas, porque é só assim que muda, né? É só assim que você consegue, inclusive, se destacar no jornalismo, né? Quando você faz uma pergunta e consegue tirar uma coisa que alguém não tinha perguntado. O exemplo mais óbvio é, enfim, aquela velha crítica que existe aos queridos amigos jornalistas esportivos, né? Pô, por que os jogadores de futebol sempre dão as mesmas respostas? Porque as perguntas são muito parecidas, né? Então, descobrir novas perguntas é uma tarefa de todos nós. Uhum. Maravilhoso. Marcelo, só para a gente ir concluindo também, você cita aqui uma outra frase, já no finalzinho do livro, bem provocativa, que é: para o caipira, assuntos urgentes nunca são importantes. Eu acho. Eu parei nessa frase e depois falei, tem que ler mais sobre isso. Vamos lá. Você falou um pouco da sua origem, né? Você tenta resgatar um pouco disso no livro também. Acho que isso talvez responda esse final do livro. E é verdade, né, Valmir? Pensa bem. Um assunto urgente, quando alguém chega para você, eu tenho um negócio urgente para resolver. O que ele tá te dizendo? É que ele tem um assunto que ele deixou ficar urgente e que, portanto, não é importante. Porque o que é importante para você, você vai viajar para o exterior, uma viagem que você está desejando há muito tempo, você vai para o Nepal. Você vai. Quando que você vai olhar para o seu passaporte, se está tudo bem? No dia que você vai viajar? Claro que não. Né? Então, essa frase, que é uma sabedoria caipira para mim, diz muito sobre isso. Assim. Quando uma coisa fica urgente, é porque você não deu a importância que ela tinha antes, sabe? Eu aprendi isso muito ao longo da carreira, especialmente com projetos que envolviam muitas pessoas, como foi o caso do Telecurso, assim, que é talvez o maior projeto que eu já coordenei na televisão, com 14 equipes de roteiristas, de produtores, uma equipe total de 100 pessoas produzindo teleaulas, né, com uma responsabilidade gigantesca, inclusive, né, de primeiro, segundo grau, profissionalizante e tal, que era ensino médio, hoje ensino médio, ensino fundamental e profissionalizante. Então, quando você, numa escala deste tamanho, deixa algumas pontas soltas e não cuida desse processo todo, como uma planta. Por isso que é aí que os caipiras nos ajudam muito, né? Quando você vai cuidar de uma roça e ela só vai aparecer daqui a 6 meses, você tem que cuidar de todos os detalhes ao longo do tempo para que no quinto mês você fale, nossa, esqueci dos nutrientes que deveria ter entrado lá no segundo mês. Não dá mais tempo, entendeu? Então é parecido com a natureza mesmo. A maneira como a gente trata a nossa carreira, ela é muito parecida com essa recuperação que eu fiz da minha origem, né? Que é cuidar de planta. Você tem que preparar a muda, você tem que preparar o berço, como eu aprendi. Tem gente que chama de cova. Vamos fazer a cova da planta. Aí cova é o quê? Cova é de gente morta, não é isso? Aí eu aprendi com a minha querida amiga caipira e agrônoma, faixa preta, Cíntia Zanotto. Você tem que fazer o berço, tem que gastar mais tempo no berço até do que com a muda e com o que virá depois, porque é dali que vai surgir, enfim, uma carreira, é dali que vai surgir uma revista, que vai surgir um podcast, que vai surgir um produto que você está desenvolvendo, enfim. Você tem que se preparar muito bem, com muita atenção ao tempo, né? Ter consciência desse tempo, para não deixar as coisas ficarem urgentes, porque, como você lembrou aí,
urgente não é importante. Quando alguém chega para você, eu tenho uma coisa urgente, pode reparar, não era importante, senão não teria ficado urgente. Esse pensamento da urgência veio com a maturidade, Marcelo? Veio. Tem algumas coisas que você precisa sofrer com o passar dos anos, né? E realmente eu já fui muito ansioso, né? Eu já fui muito ansioso com projetos que eu queria que acontecesse naquele ano, naquele jeito, do meu jeito e tal. Isso já aconteceu bastante, assim. Então, eu estou entregando muito disso, assim. Quantas vezes que a gente mete o pé pelas mãos porque quer que um negócio estreia antes, quer que esse livro era para ter saído uns 2, 3 anos atrás. E eu Uau! fui dando cabeçada e eu vi que não era o livro que eu estava fazendo, entendeu? Era um livro que estava entrando numa urgência que eu não estava ficando feliz com ele, entendeu? E aí fui lá, falei, não, 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 eu que vou escrever. Eu tinha caído naquele, sabe o conto do Vigário, do Ghostwriter? O pessoal falou assim, não, tá, você não vai precisar escrever não, vai ter um cara aí que vai escrever, tal, não sei o quê. Não funcionou, no meu caso, não funcionou, né? Então eu tive que mergulhar, eu tive que ir atrás. Não estou falando, eu tive muita gente que me ajudou a fazer esse livro, o André Barcins, que é um jornalista com quem eu troquei muitas ideias lá no começo, mas na hora de colocar a mão na massa e sentir o tempo, sentir a angústia, sentir não é isso, o que será que pode ser? Este tempo ele é muito necessário para qualquer projeto, né? E eu não estou aqui defendendo, eu não sou masoquista, não estou aqui defendendo o sofrimento, não. Eu só estou dizendo que o conforto de querer resolver tudo rápido, né? Hoje nós vivemos, né, uma realidade muito ilusória, né, de que você faz assim, chega um carro, você faz assim, chega uma pizza, não é isso? Até pode chegar um amor também, né? Você conquista os amores ali, os namorados, as namoradas e tudo mais. E é uma ilusão total, né? Você hoje tem processos que são mais ágeis, mas o que importa, né? O que importa mesmo, assim, a vida afetiva, os aprendizados mais consistentes, esses daí demandam o tempo que é o tempo da natureza, é o tempo humano, é o tempo que nós conhecemos, é o único que existe, na verdade, entendeu? E esse daí é ardido e é gostoso também. É aí que vive as emoções, os afetos, sabe? É muito legal assim poder olhar para isso hoje, depois de ter passado por tanto tropeção, e falar, pessoal, vai ter que doer um pouquinho, mas vai ser muito legal. Ô Marcelo, qual foi o momento mais tenso para escrever o livro? Aquele que te doeu mais, já que você falou que foi um livro complicado em alguns momentos para poder resgatar essas memórias ao longo de tanto tempo de carreira também bem sucedida. Olha, na hora de cortar as coisas, né? Esse livro não era para ter esse tamanho, é né? Um livro que tem 240 páginas, né? Era para ser um livrinho muito mais, um manualzinho mesmo de carreira. E na hora que eu na hora que eu encontrei a veia, né? É uma coisa que os escritores falam muito e é difícil de descrever, mas tem uma hora que você entra num túnel e aí o livro vai saindo, assim. Aí na hora que começou a vir o livro, teve muita coisa que apareceu. E aí um pouco mais à frente é a hora de cortar, é a hora da poda, que aliás é um capítulo do livro. A poda é um negócio muito dolorido mesmo, que é a hora que você decide que aquilo ali não vai entrar, mas isso vai ganhar mais força, né? Você poda uma árvore para dizer sim para ela, olha, é por aqui que eu quero ir, né? Então eu criei esse conceito aí também da pedagogia do sim. Para mim a poda é você dizer sim, e na carreira você tem que fazer isso várias vezes, né? Você está indo por um caminho, está tudo dando certo, você está satisfeito já no ambiente que você está de trabalho, aí vem uma mudança, aí vem uma onda de demissões, aí tem os caras que você se dava bem, que você não estão mais do seu lado, e você tem que abrir mão, sabe? Você tem que perder o Playboy, sabe? Tem uma hora que você tem que perder. Se você não perder, não tem espaço para entrar coisa nova, sabe? É uma coisa que
é fácil de falar e difícil de praticar. Tem vários exemplos aí onde eu tive, olha aí, eu tive que levar um tombo, que nem aconteceu aqui com a minha câmera de novo. Tá certo. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo papo. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre carreiras bem-sucedidas, como a do Marcelo Tais aqui no... Opa, deixa eu botar aqui, ó. Marcelo Tais, hackeando sua carreira pela Editora Planeta. Muitíssimo obrigado pelo papo, sucesso. E a gente volta a se falar em breve, que eu tenho certeza que você tem vários outros projetos aí para poder colocar para jogo, para a gente poder continuar trocando essas ideias todas. Muitíssimo obrigado, tá, Marcelo? Agradeço a você e a seus leitores e ouvintes. Maravilha, valeu, gente. É isso, hoje o papo foi com Marcelo Tais, lançando Hackeando Sua Carreira. Fiquem bem, vocês sabem, toda semana um programa novo aqui na sua coluna Veja a Gente no YouTube. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana. Valeu.